E falando aí sobre o direito do consumidor, o cliente sempre tem razão? Pode ser que sim, pode ser que não. E nada melhor do que o meu, o seu, o nosso advogado, pai de 4, doutor Irlan Melo, para falar sobre o assunto, né? 4. Agora as fotos do doutor Irlan é tudo assim. Tudo assim agora. Eita! Vai ter que comprar um carro maior, viu, doutor Irlan? O meu já tem 7 lugares, tem né? 7? Então, então tá faltando. Então tá faltando um ainda, né? Não, mas a Giza não pode nem ouvir isso. Giza, ó, há um tempo atrás, Giza, foi mais ou menos nesse estilo, que hoje você tá grávida aí. Ele já tá começando a falar desse jeito. Quando eu conheci o doutor Irlan, era o primeiro bebê, você tava com um bebê pequeno. Isso. E aí ele falava desse jeitinho mesmo que ele tá falando aqui. E hoje você tá aí. Então, essa fala dele aqui eu acho que é profética já para o próximo. Que bom, doutor Irlan. Prazer tê-lo aqui conosco, sempre nos ajudando e esclarecendo aí. Claro, vamos lá, vamos tentar esclarecer ao máximo os nossos telespectadores, né? E, doutor Irlan, a troca de produtos aí vale para qualquer situação? Então, a primeira coisa, Carol, é que existe uma ideia equivocada de que o cliente sempre tem razão. Mas, na verdade, tem algumas situações onde o cliente não tem razão, mas foi criado um mito sobre isso, até por conta do estilo protecionista do Código de Defesa do Consumidor. Não volta, várias coisas. Isso. Então, por exemplo, no caso de troca, se o produto não apresentar defeito, não há uma obrigação de troca. Isso acontece muito nos presentes, né? Você dá um presente para uma pessoa, o presente, às vezes, um sapato com um número maior, uma camisa que ficou pequena. Então, a pessoa precisa o quê? Negociar com o lojista. Porém, se o lojista não aceitar essa negociação, não adianta querer dizer que ele é obrigado a trocar. Outra coisa interessante também é que muitas vezes a pessoa quer trocar, mas ela tirou, por exemplo, a etiqueta. Então isso dificulta também para o lojista, então é importante você manter a etiqueta. Outra situação também, a pessoa passou mais do que 30 dias para fazer a troca, e aí ela quer não tive ir lá. tempo, né? Acontece muito, por exemplo, no caso de casamento, né? A pessoa recebe os presentes, viaja, depois que vai abrir tudo e tenta negociar. Então, é importante sim o bom senso, porém, não é obrigatória a troca nos casos em que não há defeito. E no caso de defeito, a troca ela é imediata, doutor Irlan? Então, o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele prevê, Carol, que no caso de defeito, o consumidor ele tem que levar na assistência técnica e tem que aguardar um prazo de 30 dias. Se no prazo de 30 dias não for sanado o defeito, aí sim ele tem direito de a troca do produto por outro igual, se não houver no mercado algo similar, ou então receber de volta o valor que ele pagou, ou então um abatimento desse valor que foi pago na compra de um outro produto. Mas tem que primeiro mandar para a assistência técnica, dependendo do tipo de produto, né? Então, se for com defeito, se for uma roupa, se for um calçado, então não seria aí, a loja que seria obrigada a trocar o defeito imediato, não? Não, nesses casos seria uma assistência técnica. Existem algumas lojas, por exemplo, que elas já, na hora que você compra, por exemplo, eu já tive essas experiências, que eu fui numa loja de eletrodoméstico e ela colocou assim, troca na loja em até 3 dias. É algo que a loja está se disponibilizando a fazer, mas não é algo que o consumidor poderia exigir de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Então, por exemplo, levou para casa um eletrodoméstico, em até 3 dias deu defeito, esta loja estava se comprometendo a substituir o produto, sem necessidade, por exemplo, de levar na assistência técnica. Entendi. Entendeu? Uma outra pergunta, aquele prazo, o prazo de arrependimento ali dos 7 dias, sim, serve para qualquer produto, doutor Irlan, ou não? Então, é muito interessante porque às vezes as pessoas acham que elas têm 7 dias para trocar o produto, seja qual for a circunstância. Mas, na verdade, esses 7 dias, que é o chamado direito de arrependimento, só vale para quê? Só vale para compras feitas fora do estabelecimento, pela internet ou pelo telefone. Então, esse tipo de compra, sim, você tem o direito do arrependimento durante 7 dias. Porém, se você fez a compra na loja, pressupõe que você examinou o produto. Então, a partir daí, se a loja não tem
uma política de troca diretamente, como esse caso, por exemplo, que eu falei, que durante 3 dias a pessoa poderia trocar, teria que levar na assistência técnica. E aí aguardar o prazo de 30 dias. Então é só para compras feitas fora do estabelecimento. No estabelecimento seriam 3 dias? Não, no estabelecimento não tem essa regra. Não existe. 24 horas, 12 horas, não existe essa regra. É algo que o lojista pode estabelecer. Porém, saiu com o produto, ele apresentou defeito. Já tive casos, por exemplo, Carol, no escritório, que a pessoa comprou na segunda-feira, meio-dia. Quando foi na terça-feira, 10 horas da manhã, quando a loja abriu, ela voltou lá e falou, olha, está estragado. Falou, não posso fazer nada, você tem que procurar assistência técnica. E é um direito realmente do lojista fazer isso. Essa história de que promoção não aceita devolução, pode? Não existe isso. Tipo, seja com roupa, seja o que for, porque às vezes acontece muito isso. Pois é, existem... Essa arara aqui, filho, você pode vir, mas não aceitamos troca. Isso. Existem, por exemplo, situações onde a pessoa informa produto com defeito ou produto avariado, por exemplo, com algum tipo de avaria. Então, o que acontece nessa situação? Você já está comprando sabendo que tem aquele defeito no produto. Entendi. Se isso acontece, ou seja, foi informado anteriormente, então não haveria direito à troca. Não estou falando de questão de defeito na questão da utilização. Da utilização vai ter que levar na assistência técnica. Porém, por exemplo, você compra uma geladeira sabendo que ela está arranhada. Você não pode querer essa substituição, entendeu? Doutor Irlan, e aquelas lojas que colocam, só aceitamos dinheiro, eu não aceito cheque, eu não aceito cartão. Isso pode? Então, se estiver estabelecido, assim, ficar bem visível no estabelecimento de que não aceita, por exemplo, cartão ou cheque. Existem, por exemplo, muitos postos de gasolina, por conta de várias situações... fala só débito. Só aceita débito. Se isso está claro para o consumidor, não há nenhum tipo de restrição. A questão é, por exemplo, vamos imaginar, você está num restaurante, não tem nenhuma placa, no final vem a conta e você resolve pagar com cartão de crédito. E aí o garçom vira e fala, nós não aceitamos cartão de crédito. Uma vez eu quase que eu passei uma perdiz. É verdade? Falei, vou ter que lavar prato. Como é que eu vou fazer? E aí? Aí apareceu o dinheiro. Não, aí sabe quando você acaba achando uma coisa no fundo da bolsa, mas foi assim, sim, uma coisa que eu não esperava. Pois é, e você não tinha percebido isso, né? Não, meu coração disparou. Falei, que situação complicada, isso é muito ruim. É péssimo, porque agora... Uma vez eu estava num posto também, abasteci achando que eu ia poder usar um negócio, não pude. Quase que eu... Ainda bem esse aí eu até conhecia eles. Se qualquer coisa dava para eu voltar para poder pegar, mas tem hora que você fica constrangido. Então, vamos imaginar essa sua situação do restaurante, né? Que aconteceu e você não tinha percebido e não tinha informação clara. Qual que é a saída para o consumidor numa situação dessa? Isso. Chama a polícia, faz um boletim de ocorrência, dizendo exatamente isso. Olha, eu estava aqui, não havia nenhuma informação, eu tenho como pagar desta forma, mas o estabelecimento não quer aceitar. Não é? Eu já vi casos, por exemplo, que a pessoa deixou o relógio, depois voltou. Hoje, às vezes, o valor da comida não é grande. Não é, ué. Só que às vezes você tá sem nada. Você só tá, por exemplo, com cartão, né? Você vai passar no débito, ou o que for, e... e aí não aceita. Ou então você vai pedindo R$1 nas mesas do lado. Você pode me ajudar? Pois é. E aí eu pergunto, doutor Irlan, comprar aí produtos de pessoa física, tem aí as mesmas garantias que se fosse aí numa pessoa jurídica, numa loja, no caso, igual a gente está compartilhando? Sim, o Código de Defesa do Consumidor, ele fala sobre a questão de produtos ou serviços, mas se você compra de uma pessoa física, aí você já sai fora do Código de Defesa do Consumidor. Então é importante, por exemplo, principalmente nessas compras de internet, você verificar se você está fazendo uma compra de uma pessoa física ou se você está fazendo compra de uma pessoa jurídica. Porque a pessoa jurídica tem todas as garantias, você também tem, por exemplo, a questão do contrato social, você tem a questão de que é mais de uma pessoa responsável muitas vezes. Inclusive, Carol, falando sobre isso, hoje, por exemplo, no Super Debate, nós vamos falar sobre os perigos da internet. E nas compras pela internet existem muitos perigos. Tem sites até que você observa, parece que tem um cadeadinho
Tem umas coisas que você detecta para ver se o site é seguro ou não, não é mesmo? Tem situações, por exemplo, que você pode pesquisar no Reclame Aqui, que é um site onde você percebe pessoas que já compraram e se deram mal, e aí para que você não utilize aquele site. Então é importante sempre que você vai comprar, tentar obter experiências de consumidores anteriores, outros internautas, para você comprar evitando esse tipo de problema. Doutor Irlan, como que funciona a devolução em dobro quando a cobrança ela é indevida? Então, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 42, ele estabelece que quando o consumidor é cobrado de uma quantia indevida, ele tem direito à repetição do indébito. O que significa isso? Ele tem direito de receber o que ele pagou a mais em dobro. Então vamos imaginar, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, olha, o valor é R$100 e eu paguei R$200, então eu tenho o direito de receber R$400. Não. É errado. Se custava R$100 e você pagou R$200, você tem direito de receber R$200, ou seja, os R$100 que você pagou a mais em dobro. Agora, eu nunca vi um caso de uma empresa que efetuou esse pagamento que não seja através da justiça. Então, qual que é a orientação? Se por um acaso aconteceu isso, acontece muito às vezes você pagar uma conta em duplicidade, principalmente na questão da telefonia, e você não receber de volta aquilo que você pagou, então o que você deve fazer? Procura o juizado especial, nos juizados especiais até 20 salários mínimos você nem precisa de advogado, e aí você pode cobrar sim este valor que você comprou e pagou a mais em dobro, e até danos morais dependendo da situação. Doutor Irlan, fiquei pensando numa situação aqui. Cheguei no estabelecimento, tem um produto muito interessante, peguei. E na hora de pagar, o valor foi diferente. Sim. Tinha 2 preços no meu produto. Vale o menor valor? Tinha 30 e tinha 12. 12, isso. Então tá. Vale o menor? Legal. Vale o menor. Porém, desde que você perceba que não é um engano justificável. Vou te dar um exemplo. Imagina só que você está no estabelecimento e tem uma televisão de LED que custa R$5.000, mas por um equívoco está faltando um 0. E aí você tem 2 preços, um de R$5.000 e outro de R$500. E se for, todas as televisões estão ali, 500? Isso. Nessa situação, realmente, a pessoa conseguiria até comprar a televisão por 500, porque se todos estão assim. Porém, não tem como você perceber uma televisão que custa R$5.000, você comprar ela por R$500. Realmente é um equívoco. Outra coisa importante, e aí tem os dois lados da moeda. Por exemplo, eu já vi casos de empresas de eletrodomésticos que fazem um anúncio nessas circunstâncias. Por exemplo, televisão e tal, R$500. Aí chove de pessoas na loja. Porém... 10 de 500. Porém, o que ela fez? Ela fez o anúncio no dia 10 e para ser publicado no dia 11. Mas no mesmo dia ela lança uma errata. O que significa isso? Na errata ela diz... Erramos no preço, o valor não é R$500, o valor é R$5.000. Porém, o consumidor viu aquele valor, o que ele vai fazer? Ele vai até a loja. E ali ele é tentado, ele pode ser convencido a comprar outro tipo de produto e tudo mais. Isso é articulação? Isso é algo que fere o Código de Defesa do Consumidor. Tem empresas que fazem isso de propósito Existem empresas que fazem isso, então a pessoa precisa prestar atenção, porque isso realmente é errado. Agora, vamos imaginar, por exemplo, que esse exemplo que você deu, que um determinado produto custa R$30 e na hora que você vai ver, ele está por R$12. Não é um valor muito absurdo. Recentemente, eu estive num supermercado e tinha um produto que custava R$123, mas na hora do caixa, ele custou R$99. E aí eu até mostrei para a menina, eu falei, mas lá está 123. Falou assim, não, mas o que vale é aqui. Se tivesse, ao invés de 123, 999, eu não iria levar, mas estava 99. Mas e se fosse assim? Aí dependendo, poderia... Aí se não fosse um absurdo a questão da diferença, nesse caso seria, né, de 123 para 999, o que valeria seria o menor preço. É polêmico isso aí. Exatamente. Isso daí dá discussão. Exatamente, dá trabalho. E aí, se você não chegar num acordo, qual que é a orientação? Tire foto dos 2 valores,
faça um boletim de ocorrência, se for possível, que é o ideal, e depois entre com a ação na justiça para exigir aquele preço. Já também tive vários casos que o consumidor entrou para exigir o preço mais baixo e conseguiu. Tem participação aí, é isso mesmo, 3253-3320 você fala ao vivo ou 3209-3301, opção 1. 3209-3301, opção 1. E já temos participações aqui da querida Leda. Leda, um beijo, minha querida. Obrigada por ter mandado sua pergunta. Daqui de Belo Horizonte. Comprei uma panela elétrica e tive prejuízo porque a panela nunca funcionou e não consegui trocar. O que eu faço? Então, Leda, a primeira coisa que você deve fazer é levar a panela para assistência técnica. Provavelmente nos documentos que você recebeu, tem lá aquelas assistências técnicas, os endereços onde você pode levar a panela para que ela seja consertada. E você aguarda o prazo de 30 dias. Se no prazo de 30 dias não houve o conserto, você tem direito de exigir uma outra panela ou então de receber o seu dinheiro de volta corrigido ou então utilizar esse valor para compra ou aquisição de outro produto. Ela precisa levar na assistência técnica. Entendi. Né? Então aí, ó, Leda, dica para você. Como é que funciona o ingresso e a saída de nome, CPF, SPC, Serasa? Como que funciona isso, doutor Irlanda? Vamos lá, vamos imaginar que a pessoa comprou e não pagou e o seu nome foi para o SPC. O SPC é um sistema de negativação de crédito do CDL, que é a Câmara de Diligências Lojistas, que tem em várias cidades, em vários estados. E o Serasa é nacional, ele é do Banco Central. Então a pessoa pode estar negativada nesses dois sistemas. Qual que é o prazo que o Código de Defesa do Consumidor estabelece como prazo máximo para se ficar nesses cadastros? 5 anos. Porém, Carol, o que acontece? Passa-se os 5 anos, mas a dívida não prescreve. Algumas situações você tem a prescrição de dívidas, mas outras não. Então, não quer dizer que o seu nome não está no SPC e Serasa, que você não pode ser cobrado. Agora, outra coisa muito importante... confuso isso, né? Sim, porque existem situações, por exemplo, vamos imaginar um cheque... A pessoa ainda é endividada, mas o nome dela já não está mais no Vamos SPC. imaginar, a pessoa pagou um cheque, não pagou um cheque e o nome dele foi para o SPC. E a pessoa entrou com uma ação de execução para receber o cheque. E foi lá e não achou bens, não teve como penhorar nada. Passou os 5 anos, o nome saiu do SPC e Serasa, mas a ação de execução continua até um dia que ela for encerrada. Agora, por exemplo, vamos imaginar que nessa circunstância, a pessoa, por exemplo, o nome dela já saiu do SPC e Serasa e ela vai fazer uma outra compra. E aí, quando ela vai fazer uma compra, ela tem o seu crédito negado porque há uma restrição interna do banco. Ela pode procurar um advogado ou ir direto no juizado especial, porque aquele que oferece crédito no mercado não pode restringir esse crédito se as pessoas têm todos os requisitos legais para poder fazer o crédito. Ou seja, ela tem salário ou uma renda, o seu nome não está negativado, e mesmo assim está sendo negado o crédito. Por quê? Porque tem aquele sistema interno. Então, nessas condições, não pode ser negado o crédito sob pena de uma indenização. O difícil é provar isso. Doutor Irlanda, sim. Pergunta que não quer calar. Por ter aí plano de saúde, tem consumidor que acha que tem direito a todos os serviços. Isso é mito ou é verdade? Olha... É verdade, tem direito ou não tem? É verdade e mito. Por quê? É verdade em relação às urgências e emergências. Urgência e emergência, não há carências. O plano não pode negar. Ele precisa de atender em qualquer situação. Porém, quando não é um caso de urgência e emergência, você tem carências que precisam ser respeitadas e você também tem o rol de procedimentos previsto na ANS. Então, por exemplo, se o que está sendo solicitado não está previsto no rol, ou seja, o plano de saúde não tem essa especificação, então não tem como ele atender. Então, assim, se a pessoa quer utilizar do plano, ela precisa observar, primeiro, se está dentro do período de carência e, segundo, se é uma situação de urgência e emergência. Tá certo? Uma perguntinha que foi feita aqui para o senhor. Sim. Foi a seguinte pergunta. Quando há danos a eletrodomésticos por oscilação da energia, doutor Irlan, em decorrência aí dos
Temporais, falar nisso, anteontem rolou um temporal aí que lá em casa acabou a luz. É, mas não estragou nada. Não, graças a Deus não. Eu vou contar pro senhor que eu saí correndo. Saí da igreja correndo domingo. Cheguei em casa que minha sopa tava tudo no varal. Não deu tempo não. Eu não consegui nem entrar porque o portão, até a energia eletrônica que você tem aquela chavinha, até que molhou tudo e tudo. Enfim, voltando ao assunto, me lembrei. Há danos de eletrodomésticos por oscilação aí de energia, doutor Irlan, em decorrência dos temporais. Posso mandar consertar os equipamentos e depois pleitear aí o ressarcimento da empresa de energia elétrica? Pode, mas só se for via judicial. Mas eu não aconselho isso. Qual que é o meu conselho? Primeiro, ligue para a concessionária. No caso aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, nós temos a CEMIG, né? Ligue para a concessionária de energia e faça a reclamação. Ok. Próximo passo, faça pelo menos 3 orçamentos em assistência técnicas diferentes ou em locais diferentes para estabelecer qual é o valor médio do ressarcimento. Certo. A partir disso, é importante também, por exemplo, se você tiver alguma maneira de comprovar, às vezes acontece, por exemplo, de noticiar no rádio, na TV, principalmente, por exemplo, em jornais, nos sites, que a pessoa ficou sem luz em determinado período, você precisa se documentar e a partir daí fazer a solicitação na empresa de energia elétrica, levar essa documentação e solicitar o ressarcimento. Normalmente, Carol, eles pedem um prazo de 30 a 90 dias. Se ficar constatado que realmente foi por conta de uma pane da energia elétrica ou então uma sobrecarga, normalmente eles fazem o ressarcimento. Se isso não acontecer, precisa se ingressar na justiça e aí com certeza você vai ter o ressarcimento dos seus prejuízos, mas com um prazo muito superior a esse de 30 a 90 dias. Por isso que vale a pena você tentar pela parte administrativa em primeiro lugar. Doutor Irlan, tá certo? Aprendi demais. É isso aí. Agora a gente não tem tanta dúvida em relação ao que pode e o que não pode, né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.